mas o depoimento da Bruna ontem, eu acho que foi o mais grave da CPI até agora. Sim. Certamente, né? Porque realmente explicita, né? Qual era a lógica da morte que regia não só o hospital privado, mas o próprio governo, né? Médicos fazendo parte de um pacto para dar a pacientes remédios que não funcionam para salvar a economia e assim agradar o governo. Eu vou dizer uma coisa aqui, Leonardo e Gisele. O depoimento da advogada Bruna Morato ontem fortaleceu a tese do Joaquim de Carvalho. Se médicos foram capazes de fazer um pacto para dar remédios que não funcionam a pacientes em nome de um projeto de poder, eles são capazes de qualquer coisa. Então, assim, a pessoa que diz assim, aquele documentário do Joaquim só tem conspiração, como é que médicos iam fazer parte de uma conspiração dessa? Bem, amigos, olha a conspiração da qual eles fizeram parte, sem se importar a mínima com o juramento de Hipócrates, sem se importar a mínima com a missão máxima da profissão de médico, que é salvar vidas. Salvar vidas, essas pessoas são capazes de tudo, sinto muito, né? Por que eles não seriam capazes de ocultar alguma coisa em relação àquela facada? E na investigação da Polícia Federal jamais entregaram os prontuários para dizer o que realmente aconteceu, né? Esse ponto é fundamental, e eu acho que é muito importante mesmo, porque você faz a conexão também com a questão dos cubanos, né? Quando houve a capa da... Vou contar uma história, né? Quando houve a capa da Veja sobre médicos cubanos, que era uma capa bastante agressiva, e era o discurso assim, quer dizer, agora nós seremos tratados como médicos que nem médicos são, se dizia isso. Eu estava no aeroporto de Guarulhos, encontrei um jornalista bem direitoso, que estava com essa capa também, e aí eu falei, pô, que legal esse negócio. Aí o cara fez todo o discurso contratado. Eu não imaginava naquela época que essa questão dos médicos cubanos fosse atingir tanto a medicina no Brasil. Eu já acho que é uma das principais causas do golpe contra a Dilma. Está entre as três maiores, sabe? Está entre as três maiores. Eu coloquei no texto, inclusive, o ódio de classe ao PT começou com mais médicos e foi reforçado pela PEC das domésticas. Hoje, a gente olhando em retrospectiva, o Mais Médicos, né, que provocou esse ódio de classe corporativo da classe médica brasileira, essa classe médica aí, que é capaz de dar remédio errado para paciente em nome de ideologia, são as duas das principais causas do impeachment da Dilma, gente. No longo prazo, as universidades, né? As universidades coloridas e com pobres. Exatamente, Gisele. Então, assim, quem fala em corrupção ou está enganado ou mente, porque não foram essas as causas. E aí você pegou um ponto também interessante. As pessoas mentem por ideologia. Elas mentem porque elas se submetem a determinados projetos políticos. Eu escrevi nesse artigo que os médicos cubanos jamais seriam cúmplices de um crime desses. É por isso que eles são odiados por essa gente. Quando que um médico cubano ele é educado para salvar vidas, né? O grande propósito da vida do médico cubano, né? Com seu próprio sacrifício, inclusive ao deixar a família dele partir em missões internacionais, é salvar vidas. Quando que um médico cubano ia aceitar prescrever remédio que não funciona a paciente em nome de uma ideologia, né? Se curvando, isso sim é se curvar a um governo, né, Gisele? Os médicos Yamaguchi, Antônio Ong, que morreu de Covid e escondeu, o Paolo Zanotto, eles estão de joelhos diante do Bolsonaro. O CFM está de joelhos, ela está curvado ao governo, bem ao contrário dos médicos cubanos que colocam a saúde em primeiro lugar. Uhum. Não, e você lembra que na época da vinda de médicos estrangeiros não eram só cubanos, né? Tinham várias nacionalidades e havia, obviamente, assim como há sempre com imigrantes, principalmente de países colonizados, né?
um preconceito em relação a países periféricos. E aí, se fosse um médico europeu, sem problema nenhum, se for atendido por um espanhol, tranquilo, esse cara deve saber o que está fazendo, né? Ou essa médica deve saber o que está fazendo. Agora, se é um cubano, se é um venezuelano, onde é que se formou, onde é que estudou? Por acaso a gente pergunta onde os médicos estudaram, né? É que nem a história da vacina. Quando que a gente se preocupou quais são as fabricantes das vacinas ao longo de toda a nossa vida? Aí, de repente, a gente não, né? Os negacionistas ficam preocupados.